Olá pessoal, me chamo Gabriela Raira e hoje é mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o meu testemunho e o motivo porque eu criei o canal. Roda a vinheta, fica aí, não perde! Gente, eu vou começar a contar um pouco sobre minha infância, para que vocês possam entender como tudo aconteceu na adolescência. Quando eu era uma criança com a autoestima muito baixa. Então, isso me atrapalhou bastante em muitas áreas da minha vida, porque eu me lembro que eu era pequena e eu era a única da sala que tinha um cabelo crespo. Todas as minhas amigas tinham cabelo lisinho, ou quando era aqueles cachos perfeitos, bonitos. Então eu tinha aquele cabelo ruinzinho mesmo. E minha mãe fazia umas trancinhas, gente, que eu ficava muito horrorosa. Aí toda vez que eu brigava com alguém, com os meus primos ou com meus irmãos principalmente, que era com quem eu tinha mais convivência, eles falavam assim: ah, porque você tem um cabelo ruim, vai cabelo duro, vai sarará, vai... Então era vários apelidos. E isso foi me deixando muito mal. E eu me lembro que uma vez eu gostava de um garotinho, acho que na quarta, quinta série, e a minha amiga contou pra ele. Daí ele falou que não ia ficar comigo porque eu tinha o cabelo ruim, eu era feia. E ela falou isso na sala toda. Gente, aquilo pra mim foi o fim. Eu chorei, eu fiquei muito mal. Eu me sentia pior, sabe? Me senti feia mesmo, horrorosa. E daí passaram-se o tempo, né? Passou o tempo e meu cabelo começou a ter muita queda. Porque minha mãe alisava muito ele. Aí foi a parte que eu comecei a usar aplique. E quando eu comecei a usar aplique, aí eu comecei a me sentir um pouco melhor. Eu precisava daquilo que eu morria de vergonha do meu cabelo. Então eu tinha muita vergonha de ter o cabelo crespo, de ter o cabelo ruim. Nessa caminhada também, entre os meus 9 anos e 10 anos, uma pessoa muito próxima da minha família tentou abusar de mim. E isso mexeu muito comigo mesmo. Ele não conseguiu porque eu saí correndo. Me lembro que eu corri, era na mesma rua de onde eu morava. Eu nem falei pros meus pais na hora, pros meus pais não, pra minha mãe. Falei pra minha mãe, já era jovem já. Jovem não, já tinha uns 15, 16 anos quando ela ficou sabendo disso. Porque eu morava em São Paulo ainda. E aquilo não tinha me acontecido nada, mas eu sofri muito por aquilo ter acontecido comigo. Eu fiquei mal por muito tempo e quem me ajudou na época foi uma prima minha, que ela se chama Noemi. E na época eu contei isso pra ela e ela me ajudava bastante. Então eu comecei a ter, sabe, nojo. Tanto que quando eu brincava às vezes com meus irmãos, que meus irmãos ficavam tocando em mim, eu falava, sai, não toca. Eles falavam, menina, parece que você já foi até abusada, você não gosta que ninguém... Eu tinha muito pânico das pessoas ficarem muito próximas de mim, eu realmente não gostava. E Deus teve que mudar muito isso na minha vida, Deus trabalhou, Ele teve que me curar para que eu pudesse entender que era necessário eu passar por aquilo para me entender hoje um pouco as coisas. Graças a Deus não me aconteceu nada, a pessoa não chegou a fazer nada comigo. Eu sempre fui muito esperta criança, né? Então eu saí correndo. Eu me lembro que eu saí correndo e eu chorei muito, tava tendo uma campanha nesse dia na minha casa. E uma pastora, o nome dela era Creuza, ela estava fazendo campanha na casa da minha mãe, e eu me lembro que quando eu cheguei, ela falou bem assim, jovem, Deus vai te levar a 4 cantos dessa terra. Você vai contar o seu testemunho e você vai louvar para muitas pessoas. Você nem pode imaginar aquilo que Deus tem preparado para sua vida. E tinha acabado de acontecer aquilo comigo e eu chorei, eu era muito criança, eu chorei muito porque eu falei assim, Senhor, mas como isso vai acontecer comigo? Eu sou feia, eu não sei nada, eu me sentia muito inferior, gente. Eu tinha uma carência muito grande dentro de mim. Foi aí que tudo começou. Eu me mudei, meus pais se separaram, né? Eles se separaram, na época meu pai era usuário de drogas e minha mãe havia arrumado outra pessoa. Ela tinha se separado e já estava com outra pessoa. Nos mudamos para Bragança Paulista. Eu criei nesse tempo um ódio muito mortal da minha mãe. Falo isso pra vocês porque eu não aceitava de jeito nenhum a separação deles.
Não aceitava que ela fosse se envolver com outra pessoa, que a gente ia ter outra família e tal. E eu tinha uns 13 anos quando isso tudo aconteceu, de 12 para 13 anos. Gente, foi uma fase horrível da minha vida. Eu me mudei pra cá e daí eu me lembro que eu não tava indo na igreja. Na época minha mãe encontrou a igreja, que a gente frequentou por bastante tempo, quando eu me mudei pra cá. E daí foi que eu comecei a conhecer pessoas novas, me envolvi com uma pessoa que me magoou muito, gente. Eu me envolvi com uma pessoa que ela ficava comigo, ficava com outras meninas, ela na época, essa pessoa era da igreja, né? Essa pessoa é da igreja. Então eu me decepcionei muito. Eu fiquei realmente muito mal, porque toda aquela carência, tudo aquilo, eu desacreditei que alguém poderia se interessar por mim quando eu fosse jovem. Então, quando aquela pessoa se interessou, ela quis namorar comigo, pra mim foi uau, né? Mas ela ficava comigo escondida, ela não queria me assumir. Então eu fiquei muito mal. Aí eu me senti feia mesmo. Falei, ele não deve querer me assumir porque eu sou feia, porque eu sou morena, ninguém vai querer me amar, ninguém gosta de mim. E eu fiquei triste demais. Aí passando isso, eu ainda tinha uma rivalidade muito grande com a minha mãe, porque no tempo a gente brigava muito. Passou isso, gente, eu encontrei outra pessoa com os meus 15 anos de idade. Aí sim foi um momento da minha vida que eu conheci o que era ter uma decepção tão nova. Porque na verdade eu era muito nova para ter começado tudo que eu comecei na minha vida, namorar muito nova. Tudo foi muito precoce na minha vida, tudo foi muito rápido. Eu apressava muitas coisas, as situações eu apressava porque eu acreditava. Eu precisava viver aquilo antes do tempo, pra mim era importante. Eu sempre tive amigas mais velhas do que eu. Então eu tinha 12, elas tinham 16. Eu queria viver aquilo que elas viviam. Porque quando elas falavam que elas estavam apaixonadas, que a pessoa chamava ela de linda, de bonita, eu queria aquilo pra mim. Portanto, eu era muito nova. E eu nunca conversei disso com os meus pais, com ninguém. Eles sempre acharam... Quando eu falei pro meu pai que eu ia começar a namorar, eu tinha 12 anos. Então meu pai achou um absurdo, né? Realmente era um absurdo. Mas foi tudo muito rápido, porque as pessoas às vezes, eles não entendiam, né? Até minha família não entendia o porquê eu queria apressar tantas coisas pra minha vida. Gente, com os meus 15 anos eu conheci uma pessoa, foi aí que tudo se acabou. Eu depositei totalmente o meu coração pra aquela pessoa. Eu dei tudo de mim pra aquela pessoa. Eu acreditava que eu ia casar com aquela pessoa. Eu fiz planos, inúmeros planos, e todos foram por fracasso. Porque na verdade eu não queria saber da opinião de Deus, eu não queria saber o que as pessoas pensavam ao meu respeito. Eu queria saber que alguém tinha me enxergado mesmo eu sendo tão feia como eu pensava. Alguém tinha me encontrado, então todo pouco que a pessoa me desse, toda migalha que me ofereciam, pra mim era lucro. Porque eu não conseguiria, na minha cabeça eu não conseguiria alguém melhor que aquilo. Porque eu sempre me lembrava que por quem eu era, por quem eu me achava que eu era, eu conseguiria sempre o básico. Então, foi um momento muito difícil na minha vida, que eu digo assim que hoje a única pessoa que teve paciência comigo foi a minha tia Sandra e Deus. E minha avó, né, porque minha avó ela sempre foi uma pessoa que intercedeu muito pela minha vida. Só que eu lembro que nesse tempo a minha tia Sandra, eu quero mandar um beijo pra você, tia. Gente, ela me falou uma palavra que até hoje me marcou. Ela falou bem assim: Gabi, você merece o melhor de Deus. Eu até me emociono quando eu falo. E ela já sabia, porque eu tinha contado pra ela nesse tempo o que eu tinha sofrido quando eu era criança. E eu falei: tia, aconteceu isso, ela levou até um susto, mas ela falou bem assim que Deus tinha o melhor pra mim. Que se eu soubesse esperar, Deus faria grandes coisas acontecer na minha vida. E eu me lembro, gente, que quando eu tava com esse relacionamento, eu escutei várias coisas, até mesmo da minha família. Então muitas pessoas vieram falar pra mim: você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual a sua mãe, entendeu? E por incrível que pareça, ao meu redor não tinha pessoas que tinham casamentos bem-sucedidos, pessoas que eram completamente felizes. Então eu achava que a minha vida ia ser aquilo. Não tinha, gente,
perspectiva de vida, de uma vida feliz pra mim. Os casamentos dos meus pais tinham sido frustrados, então eu acreditava que aquilo ia acontecer comigo, só que eu não queria que aquilo acontecesse comigo. E aí, passando o tempo, continuei com essa pessoa, mesmo a minha tia me aconselhando que era melhor eu ficar, eu não queria saber, eu queria estar com aquela pessoa. E eu me lembro que um dia eu falei assim, eu brinquei, né, com a pessoa, falei assim, eu acho que eu vou tirar o aplique. E essa pessoa falou assim pra mim, tá louca? Se você tirar o aplique, eu não vou querer ver seu cabelo não, Deus me livre, eu não quero nem imaginar o que tem aí por debaixo desse aplique, deve ser horroroso. Na hora eu não demonstrei nada, mas por dentro aquilo me feriu muito. Porque eu falei bem assim, poxa vida, naquele dia eu conversei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero alguém que me ame pelo que eu sou. Eu me sentia muito feia, muito mal, mas eu queria que Deus enviasse alguém que me amasse da maneira que eu era. E por mais que eu sofresse várias coisas nesse relacionamento, eu não queria sair desse relacionamento. Aquilo pra mim era um presente de Deus. Alguém tinha me enxergado. Daí, gente, passando-se o tempo, eu terminei o relacionamento. Com muito custo, com muitas pessoas falando, né? Eu terminei o relacionamento, né? Nós terminamos naquele tempo. Mas foram várias idas e voltas, assim. Então, tô falando quando foi definitivo, né? Terminei o relacionamento. E eu fiquei muito mal por um bom tempo. E eu me lembro que eu me ajoelhei no chão do meu quarto e eu falei bem assim, Senhor, o Senhor sabe como que eu me sinto, o Senhor sabe quem eu sou e eu não tô aguentando. Gente, desde criança eu não tinha conversado com ninguém a respeito disso. E minha mãe, ela não entendia tudo isso que eu passava, então eu me tornei uma jovem rebelde, então pra ela era tudo rebeldia. Ela não entendia o porquê eu era tão apressada, porque eu queria, sabe? Então eu falei assim, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, então me ajuda, por favor. Não me deixa sofrer. Eu falei assim, eu preciso que o Senhor se revele a mim, Deus. Gente, foi ali que eu conheci a glória de Deus. Eu digo que eu conheci a Deus naquele exato momento da minha oração. Porque até hoje, quando eu comento com qualquer pessoa, eu falo para as pessoas, alguém me abraçava. E eu não conseguia me mexer, porque aquele abraço era muito forte. Era como se meu pai estivesse me abraçando forte no momento de angústia. E eu olhava para os lados, não tinha ninguém, mas eu sabia que Deus estava ali, Ele estava me ouvindo. Alguém prestava atenção em mim. E foi quando foi muito surreal aquilo que eu vivi. Toda vez que eu lembro eu me emociono, porque eu vejo que Deus, Ele tem um cuidado especial por todos nós. E dali adiante eu prometi pra Deus que eu não me relacionaria com ninguém. Eu prometi pra Deus que a próxima pessoa que eu encontrasse ia ser a pessoa certa, a pessoa que eu ia fazer a minha escolha certa. Eu ia entregar a Deus a direção da minha vida, pra que Ele me ajudasse a fazer a escolha certa. E aí passaram-se 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, quase 2 anos. O Wagner apareceu. Só que antes do Wagner aparecer, gente, eu conheci ele de vista já. E era uma pessoa que quando eu olhava eu não via nada, exatamente nada. E por tudo que eu tinha passado, então naquele tempo eu não queria mesmo. Só que ali eu não sabia que Deus enviaria o Wagner pra me mostrar a coisa mais bela da vida. Pra Deus me mostrar em detalhes o quanto Ele cuida de mim. Eu falo que o Wagner é o presente mais precioso que Deus enviou na minha vida. O Wagner é a resposta de toda a minha oração. O Wagner é a resposta de que Deus tem um plano certo para todos nós. E daí, no começo a gente brigava muito. Eu achava ele muito metido, muito arrogante. Eu não, sabe? Eu nem achava ele bonito, gente. Nossa, eu não tinha... O Wagner era o tipo de menino que eu não me interessaria. Ele não fazia nada do meu perfil dos meninos que eu procurava. E daí as pessoas brincavam muito. Porque você vai namorar, vocês brigam muito, que não sei o que. A gente congregou na mesma igreja, não tem? E daí a gente começou a ser amigo. Eu me lembro que um dia ele me mandou uma mensagem e eu tava chorando. Aquele dia me deu uma crise de choro, gente, que eu tava mal. Eu comecei a lembrar de todas as coisas. Comecei a ver e
eu tava falando assim, ai Senhor, eu não quero que a minha carência faça com que eu escolha a pessoa errada. Eu não quero usar isso pra me sofrer de novo. E eu falei assim, eu não tô podendo falar. Eu tô mal. Eu só mandei isso, ele me ligou. A gente conversou por horas. E daí eu nem gostava dele, mas eu me abri totalmente. Eu contei tudo. Sabe quando você precisa desabafar com alguém? Eu precisava desabafar com alguém, porque na verdade ele não me interessava. Então ele saber da minha vida e da minha história não faria diferença. Ele não tinha muito o que falar, a única coisa que ele falou é que ele queria ser meu amigo. E daí a gente começou uma amizade bem legal. O Wagner também era uma pessoa que não era de falar muito. Ele, até hoje, assim, quando ele costuma dizer, ele fala que eu também fui a pessoa, porque ele foi a única pessoa que... Eu fui a única pessoa também na vida dele que ele contou os segredos e todas as dores que ele tinha passado. Tem um testemunho muito lindo de vida. Na verdade, a vida do Wagner é acarretada de milagres. Então a gente se completou muito nisso. Porque ao mesmo tempo que ninguém sabia de tudo aquilo, ninguém sabia de tudo aquilo que ele sentia. E daí a gente falou, como pode, né? Passou-se um tempo, gente. Ele me pediu em namoro. E daí eu fiquei bem surpresa, porque eu nunca imaginei que ele, né, ia me pedir em namoro assim. E eu tenho que dizer pra vocês que Deus, Ele às vezes permite que a gente passe por situações pra que a gente entenda só hoje. Quando eu passei por aquilo na minha infância, não chegou a me acontecer nada, mas a pessoa tentou. E eu falei, Deus, o Senhor não deve me amar. E eu vi que poderia ter acontecido pior. Se Deus não cuidasse de mim como Ele cuidou, gente, talvez eu teria sido abusada, talvez alguma coisa teria acontecido comigo. E várias vezes Deus me deu inúmeros livramentos, que se eu for ficar aqui falando, o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero só falar esse pequeno trecho da minha vida e o motivo por que eu criei o canal. Porque começou a aparecer muitas meninas. Eu sempre louvei em bastante igrejas. Então eu comecei a conhecer muitas pessoas, fiz muitas amizades. E às vezes eu escutava até de amigas tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu tentava ajudar elas, porque eu falava assim, não, eu não posso deixar que elas errem como eu. E daí eu me lembro que uma madrugada, uma menina me mandou uma mensagem. E ela falou assim, Gabi, eu não sei se você lembra de mim, mas eu sempre amei te ver louvar nas igrejas. E eu me lembro que quando você teve aquele relacionamento que muita gente ficou sabendo e você sofreu, porque a gente via em você, eu cheguei a pensar que você ia morrer de tanta tristeza que você demonstrava. Aquilo mexeu muito comigo. Ela falou bem assim, mas hoje eu vejo que você casou, que você é feliz. E eu passei pelo mesmo que você, Gabi. Eu caí com meu namorado e eu tô de disciplina na igreja e realmente eu não quero mais nem voltar pros caminhos de Deus. Porque realmente eu tô sofrendo muito. Ele me largou, ele não quer saber de mim. E, gente, aquilo foi uma oportunidade que Deus, é como se Deus falasse pra mim, você teve que passar por tudo que você passou para que você pudesse ajudar outras meninas. Que como você não teve ajuda, mas você aprendeu porque eu cuidei de você e eu quero cuidar dessas pessoas. Então foi daí que eu conversei com meu marido, né, que hoje a gente é casado. E eu falei pra ele o que ele achava. Ele falou, amor, eu super te apoio, eu acho muito bonito da sua parte, eu acho que Deus vai te usar muito. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que não importa o que vocês passaram, não importa o que a vida te causou. Eu quero dizer pra você que o amor de Deus, ele é sublime, que o amor de Deus, ele é muito grande e que ele pode te curar nos mínimos detalhes. Sabe essa ferida que você tem dentro do seu peito e que ninguém enxerga, ou que se as pessoas souberem, elas falam, ah, é coisa besta, coisa idiota, coisa de menino. Eu quero dizer pra você que Deus, ele tem um propósito na tua vida, que Deus, ele pode curar todas as feridas que parecem ser simples aos meus e aos seus olhos, mas que ele entende o que isso te causa. Eu quero ser um instrumento de Deus para que possa ajudar vocês. Gente, eu não sou ninguém, eu não sou melhor do que vocês, porque eu passei isso, e o meu único propósito de estar com esse canal é para que realmente Deus fale com vocês através da minha vida. Deus mudou a minha vida, Deus tudo vê.
Deus tudo contempla e no momento certo Ele vai te abençoar, no momento certo Deus vai se revelar a você. E eu quero que vocês continuem me mandando e-mails, dúvidas. O próximo vídeo que eu vou fazer é a tag sobre o meu casamento, porque vocês também estão me pedindo bastante. Mas eu quero que vocês escrevam aqui no comentário sobre os títulos de temas que vocês querem que eu faça para novos vídeos. Se inscreva no meu canal, curte a nossa página, eu vou deixar bem aqui. Se inscreva no canal, gente, curte a página. Dá o seu like aqui embaixo que vai me ajudar muito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com alguma pessoa, eu tenho certeza que Deus vai levar esse vídeo para abençoar várias vidas que passaram pelo que eu passei e que acham que nada mais pode dar certo. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus em Cristo abençoe vocês.